Olá, irmãos, olá, irmãs. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor e desejar que todos vocês estejam bem, gozando de saúde e bem protegidos em seus lares. Bem-vindo a todos. Começa aqui mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical online, a EBD da Assembleia de Deus Renovação. Muito bem-vindo a todos e já meus agradecimentos a todos vocês que nos assistem neste canal. Eu queria começar de uma forma diferente hoje, fazendo alguns agradecimentos a pessoas importantes que têm nos ajudado a levar até você esta aula, levar até você a mensagem da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer de um modo bastante carinhoso a todo o pessoal da ADR Comunicação, capitaneados aí pelo pastor Alain Moreira, a Regiane Reis, a Madu, né? A Júlia Jardim, a Júlia Batista, a Karine, o Jairo Júnior, o Rodrigo Reis e o Júnior Reis, o Wagner Júnior Reis, que não têm medido esforços para trazer até nós, até vocês, levar até vocês esta live ou este vídeo, todas as lives da nossa igreja, com uma qualidade impecável, e eles não têm medido esforços realmente para fazer o melhor e dedicar e levar o melhor para todos nós. Então, meu sincero agradecimento em nome da Escola Bíblica Dominical, de toda a liderança da EBD, pastor José Oscar, todos os professores, não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, não esquecer de ninguém, mas todos os professores, em nome de todos os professores, nós queremos agradecer a toda a equipe da ADR Comunicação. O trabalho de vocês tem sido fantástico e o trabalho de vocês tem dignificado as aulas e todo o conteúdo que nós estamos levando até os nossos alunos e levando a todos aqueles que têm tomado tempo em assistir as aulas da Escola Bíblica Dominical e todos os demais trabalhos que estão sendo veiculados em nossos canais, tanto no Facebook como no YouTube, no Instagram, enfim, todas as redes sociais da nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e os seus familiares. Amém? Bom, queridos, neste domingo nós daremos prosseguimento ao estudo da nossa lição do trimestre. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A revista que nós estamos estudando é essa daqui, da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Estudo Cristão Continuado. E realmente esse trimestre tem sido um trimestre muito, muito abençoado. Nós já tivemos 2 lições, uma ela ministrada pela professora Eunice e a de domingo passado brilhantemente ministrada pelo pastor Luiz Gustavo, ao qual quero mandar também um abraço e agradecer a qualidade do vídeo e do material que ele nos proporcionou. E hoje nós estaremos mais uma vez dando prosseguimento e estudando a lição de número 3. A lição de número 3, que fala também de um assunto muito importante para os nossos dias atuais. Aliás, vai aqui um adendo. Essa carta, esse livro, essa lição que nós estamos estudando, vai muito de encontro à metodologia e à forma com que o nosso pastor tem nos pastoreado, nos ensinado, que é a forma de contextualizar a palavra do Senhor, palavra essa que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, parte dela, e como se tivesse sido escrita ontem. São temas realmente muito atuais, temas contemporâneos, e nós fazemos parte de uma igreja em que o nosso pastor, pastor Paulo Silas Reis, de uma forma muito didática, tem nos trazido esses assuntos e tem contextualizado esses assuntos para a nossa igreja, e nós podemos viver, né, essa prática, aprender e realmente trazer à prática a palavra de Deus ensinada na nossa igreja. Então louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pois é um pastor está à frente do seu tempo e tem nos trazido, trazido mensagens e nos dado ensinamentos realmente em que as nossas vidas são abençoadas e nós podemos realmente nos alimentar e nos revigorar através da palavra. E a lição que nós estamos estudando
de Paulo aos Coríntios é uma carta que retrata exatamente isso, que retrata problemas, dificuldades, mas também retrata o dia a dia da igreja de hoje. Uma carta escrita por Paulo aos crentes de Corinto há muito tempo atrás, mas que retrata a praticidade da nossa igreja hoje. Então, quero aqui reiterar e ratificar que é uma lição extremamente importante, importante mesmo. E a lição 3 traz para nós o título de Ministros são despenseiros de Deus, né? A lição de número 3. Ela está baseada na carta de Paulo primeiro aos Coríntios, no seu capítulo 4. Todo o capítulo 4 nós vamos estudar na lição de hoje. O texto áureo está no primeiro versículo deste capítulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. E fala de ministros, de dispenseiros. E falando de novo de um ensinamento que recebemos do pastor Paulo, eu me lembro disso muito bem, quando numa reunião de obreiro ele falou sobre o papel dos ministros na casa do Senhor. E as pessoas às vezes invertem ou trocam o sentido da palavra ministro, né? E as pessoas que se auto-intitulam ministro ou se dizem ministro querem estar por cima, querem ser aqueles que realmente precisam ser servidos. E na acepção da palavra, ministro é aquele que serve, aquele que está na menor camada, fazendo mais força, né? E o nosso pastor, uma vez, numa reunião de obreiro, falou de uma forma muito simples e muito direta que é o papel do ministro. E eu tenho certeza que na aula de hoje você também receberá um ensino sobre o que é ser ministro, o que é ser despenseiro na casa do Senhor. E para ministrar essa lição eu quero trazer para os alunos da IBD e todos aqueles que irão nos assistir hoje, o professor e pastor Nelson Aprígio, né, que também é um amigo, colaborador da Escola Bíblica Dominical, e que quando fizemos o convite, ele de pronto aceitou em ministrar essa aula, e eu tenho certeza que também o ensino está no coração do pastor Nelson, e ele também não tem medido esforços para preparar o melhor para nós. O pastor Nelson, que tem colaborado com a ADR nos cultos de quarta-feira de mentoria cristã, e tem sido uma bênção, tem abençoado muitas pessoas, tem feito realmente diferença no meio cristão através das suas ministrações que trazem prática, que trazem também contextualização da palavra do Senhor no mundo dos negócios, no mundo corporativo, no mundo acadêmico. Eu tenho certeza que o pastor Nelson hoje também trará uma mensagem dentro desse tema, ministros são despenseiros de Deus, que abençoará a sua vida. Amém? Então eu quero já convocar o pastor Nelson Aprígio para que chegue até aqui e nos traga essa lição da Escola Bíblica Dominical. Chame seus familiares, compartilhe com seus amigos, e a partir de agora, pastor Nelson Aprígio estará nos ministrando a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Pastor Nelson, é com o senhor. Que Deus abençoe, uma boa aula. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Graça e paz, é muito bom falar com você aqui na Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui hoje com um tema super, hiper, duper, relevantíssimo. Ministros, sim, ministros são despenseiros de Deus. Infelizmente eu não aceitei a sugestão que me ofereceram ontem de me darem um equipamento maior. Eu ia mostrar aqui a minha despensa, né? Então vamos começar falando o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, no texto áureo. O texto áureo vai estar em 1 Coríntios capítulo 4, sim, no verso 1. Vamos ler, chama-se texto de ouro. Você veja aí, olha o texto de ouro aí. É de ouro porque é muito relevante. Ele diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. A nova versão traduzida de hoje, a NTHL, ela diz o seguinte: vocês nos devem tratar
como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Uau! Diga comigo. Uau! Olha só, vocês, é Paulo dizendo para a igreja, devem nos tratar, nós, liderança, ministros, como servidores de Cristo. Não somos o cara. A gente não é o number one. Nós não somos o president. Não somos o primeiro. Nós somos servidores. O escopo total dessa aula na EBD, e o João Marcos carinhosamente me convidou, foi para que eu deixasse para vocês qual é o papel, qual é a visão para você que está me assistindo, seja você da nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Renovação ou não, é para você esse entendimento. Eu quero que você divida isso com quem você vai preparar para ser um líder ou um ministro, ou está aprendendo as bases da igreja cristã. Que fique muito claro, o ministro é o que serve. Quando eu vejo essa versão, ela diz assim, eu quero ser tratado, diz Paulo, como servidor de Cristo, que foi eu encarregado de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Acho isso sensacional. Quando se fala de despenseiros, é aquele que a revista vai falar também, que o termo despenseiro refere-se à qualificação, e você vai ver projetado aí, tá na sua página da sua revista, diz o termo despenseiros, o item 1, despenseiro de Deus. O termo despenseiro referia-se à qualificação do mordomo de ter acesso à dispensa e recolher os alimentos necessários para serem distribuídos. Ou seja, o alimento não é dele, mas ele é responsável em cuidar da manutenção e da guarda do alimento. Por exemplo, eu trouxe aqui na minha mesa, que não dá para você ver, isso aqui está escrito aqui, feijão carioca. Nada a ver com a carioca da nossa igreja. Na minha dispensa, fui lá na dispensa, que é cuidado, é lá da dona Rosiane, mas hoje eu fui lá, hoje sou eu o dispenseiro, ou despenseiro, e peguei também um outro feijão, carioca. Você vê que a turma em casa gosta de feijão carioca. Eu também trouxe da minha dispensa pipoca, olha só. Então, se tiver um friozinho, eu tenho pipoca. Bom, o que eu tenho na minha dispensa, se alguém tiver desejo de comer algo diferente, eu tomo de manhã, para deixar o aprijinho fortinho e bonitinho, aveias flocos, porque eu estou quase meio centenário, então é aveia, iogurte de manhã com aveia e flocos. Bom, aí eu tenho que, para falar com você, eu fui na minha dispensa, eu tenho álcool gel. E aí eu também, sem querer, peguei o soro, que tem soro fisiológico. Olha, quando você é um mordomo que não cuida das coisas, cuidado, hein? Eu pensei que isso aqui era isso aqui. Já pensou passar soro nas mãos e beber o álcool gel? Cuidado com o que você tem na dispensa. Saiba, não misture alhos com bugalhos. Na minha dispensa tem algo que não pode faltar para o meu baby, para o meu neto. Ele adora a batata Pringles. E ele fala, vovô, traz aquela batata que tem um homem de bigode. E aí eu fui tentar achar a batata tubo com homem de bigode. Graças a Deus pelo pai Google, eu achei a Pringles. E também tem o todinho da minha bebê Nicole, ou da minha neta. Estou dizendo isso porque o papel do despenseiro é ter acesso a coisas que não é dele. Ele recolhe os alimentos, os bens necessários para distribuir. É isso que está dizendo o comentarista aqui. E ele diz assim, apesar da nossa pequenez, somos qualificados como administradores dos mistérios de Deus. Você já pensou? Deus elegeu você para administrar os mistérios dele, as vidas das pessoas, os destinos e caminhos. Então vamos correndo, porque primeiro é importante entender qual é o nosso papel. É de ministro.
Tem um comentário aqui da revista que é muito legal o material, que eles dão orientação pedagógica, né? Eles dão um suplemento pedagógico. Então vamos lá. Olha o que eu vou mostrar para você. No original grego, a palavra traduzida por ministro remetia aos escravos, sabe? Os escravos que trabalhavam no porão dos barcos ou nos porões dos barcos, de onde esses escravos não tinham visão alguma do mar, eles não sabiam o que estava acontecendo. A função daquelas pessoas era o remar, para quem remar, mas quem decidia a direção e para onde ia o barco era o capitão. E caso eles recusassem a remar, eles eram trocados. A função deles, eu peguei um barco, barquinho, né? É mais ou menos isso aqui. Esse barco tem janela. Eles ficavam numa área que eles não tinham acesso. Ficava aqui, escondidos. Eles ficavam aqui escondidos. Eles só remavam. Quem ficava na visão era o capitão. O ministro, a função de ministros, eram os que remavam. Era gente que trabalhava para servir. Gente de baixo que servia de cima. É verdade. Ministros são aqueles chamados para remarem, para servirem, para fazer um esforço extra para que o teu barco ande. Ó o barquinho aqui, ó. Uau, o barquinho do Aprígio. Esse aqui é de Porto Seguro, na Bahia, não tem nada a ver com o barco da nossa vida, mas ele traz uma representação. Olha só, da mesma forma que a palavra grega traduzida para o ministro traz aos escravos, ela leva aos escravos que não apareciam. Anota aí uma das principais exigências, e vamos falar aqui quando tratar o assunto sobre característica, é gente cujo caráter, cuja a formação é não ser a estrela. Como ministro, você não é o mais importante. Desculpa aí, você que está me ouvindo, se você pensou que ao chegar lá seria o cara, a cara, alguém, está errado. Você não é o mais importante. Desculpa. Não é. Você não é a pessoa mais importante. Nós fomos chamados para servir. Vamos pegar um exemplo? Bíblia. Abra lá em Lucas. Sim, minha segunda leitura. Lucas capítulo 10, verso 30 ao 36. Por quê? Porque Lucas vai trazer uma leitura de uma parábola. Eu tenho que correr aqui, mas eu também não posso me atropelar. Aqui é tudo improvisado, irmão. Eu arrumei a câmera, se está torta ou não. É isso aí. Você tem um monte de livro, depois aparece a câmera. Coisa que é produção americana, Estados Unidos da Bahia. Olha só. Puxa vida, hein? Nada a ver com a arte americanizada do pastor Hiper Gustavo, né? O cara, quando aparece aí, é um negócio paranet que o Gustavo chegou. Olha só, Lucas capítulo 10, verso 30, vai dizer o seguinte: porém, Jesus respondeu, anota aí, na sua versão traduzida na linguagem de hoje, né? Olha só o que diz assim: o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. A caminho de Jericó, o homem é assaltado, quase morto, deixam ele no chão. Olha o que acontece. Aí passa um sacerdote, judeu, o cara da lei, o cara que sabe o que faz, vai embora, se desvia ou desvias dele. Aí passa um levita, que é um levita, é alguém da tribo de Levi, que futuramente pode ser um sacerdote. Eu diria, é um aprendiz de sacerdote. Olhou e também foi embora, para o outro lado da estrada. Mas um samaritano, alguém que era tratado como menor, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos, anota aí, grifa, limpou com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso,
O samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele, quando eu passar aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Olha que coisa fantástica. Ministro é aquele que cuida de vidas. Sim, de vidas. Para começar a aula, nós temos que entender qual é o papel como despenseiro de Deus. Como despenseiro de Deus, nós temos que cuidar dos recursos que Deus põe na nossa mão. Seja aveia, seja não é o álcool gel, o soro, seja o remédio, seja o arroz, o feijão da Camil. O que é que Deus te deu? Quais foram os recursos que Deus colocou? Vidas e pessoas. Como ministro, você é responsável em cuidar. Em cuidar de pessoas que estão na sua mão e em cuidar de pessoas que vão vir até você. Olha o que diz em Lucas. O sacerdote, o bambambam, o cara, o primeiro-ministro da sinagoga, tinha obrigação de cuidar do samaritano, mas por questões de distanciamento social, um era samaritano, o outro era judeu, ele escolheu, ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Está muito claro para mim que o aprendiz de ministro também errou. Ele evitou o samaritano. Na verdade, ele disse: se o chefe não fez, eu também não vou fazer. Regra número 1, nós somos exemplos. As pessoas não seguem o que a gente fala. As pessoas seguem o que nós fazemos. Pode falar de amor e não cuidar com amor, que o que eu estou entendendo é que amor é só no falatório. Pode falar de atenção e não dar atenção, e eu vou entender que não dar atenção é a tônica do ministério. Então, se você quer ser um ministro, se você almeja o episcopado, se você almeja ser alguém que cresça no ministério, faça como esse bom samaritano. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, é incrível. Incrível. A Bíblia diz que ele para. Primeira coisa, ele estava viajando, ele para ali e ele observa. Esse cara está caído, precisa de ajuda. Não funciona discurso, não funciona chamar a polícia, não funciona falar: olha, é melhor você tomar cuidado da próxima vez. Como ministros, nós temos que ter uma das qualidades importantíssimas, é a capacidade de agir. Sim. Esse livro aqui, do Mário Simões, e eu vou ler ele com você, que ele fala: meu trabalho, meu ministério. É incrível esse livro. Ele fala como que você pode ser um ministro no teu trabalho. Mas eu não sou pastor, não importa. Você pode agir como pastor. Você, como cristão, ou trabalhando na tua empresa, disfarçado de gerente ou disfarçado de diretor, você pode ser um ministro no teu trabalho. E ele vai dizer que a primeira coisa que o ministro tem que ter é a capacidade de agir, resolver o problema, ir para cima. Sim, não é para ficar olhando. Quer ser um ministro? Aprenda que você vai ter que pôr a mão em feridas, parar para as pessoas, atender as pessoas, olhar para as pessoas, olhar para os necessitados, não importa qual o nível social. Hey, hello, sem nível social, somos todos da mesma situação. Sim, diante de Deus somos todos iguais. Então o ministro, ele não tem o direito de decidir quem ele dá atenção, não. Como ministros, e aí eu não estou falando do cargos de pastores ou evangelista, ministro é aquele, no entendimento que a gente está falando aqui, os ministros são os despenseiros, o que cuida dos recursos dados por Deus. Se você lidera um coral, naquele momento você é o ministro do coral. Sim! Quando você está em casa, você é o ministro da tua casa. Porque os recursos da tua casa, a tua família, os teus filhos foram dados por Deus. E você, como um servo ou um mordomo, tem que ter o cuidado, e eu vou pegar aqui a minha comida favorita, pipoca, de administrar os bens que Deus te deu.
Os bens, eles podem ser financeiros e espirituais. E aí, esse moço, ele para aqui, esse samaritano olha para esse moço caído, poderia ser um judeu, ele está caído, né? Porque quando o levita olhou, a Bíblia diz que ele não deu atenção. A Bíblia não disse se esse moço era samaritano ou não, né? Deixa eu só corrigir o que eu falei aqui. O levita e o sacerdote olham para o moço caído e não se envolvem, porque eles não querem. Não sei qual é a nacionalidade desse moço caído que é para Jericó. Dá a entender que ele fosse um judeu, mas ele está caído. Quando o sacerdote decide não ajudá-lo, a decisão dele foi: esse problema não é meu, lava as mãos. O levita falou: eu também lavo as mãos. O samaritano vem e fala: opa, eu preciso cuidar. Então, característica é a capacidade de pôr as mãos e resolver problemas daquelas pessoas, ajudar as pessoas que Deus colocou na tua vida. Quer ser ministro? Quer ser abençoado como despenseiro de Deus? Cuida do que Deus pôs na sua mão, cuida das pessoas, cuida das histórias, cuida dos talentos, cuida dos projetos. Invista em gente. Bom, vamos correr porque o tempo não para. O tempo não para. Já foram aqui 20 minutos dessa coisa abençoada, escola bíblica dominical. Ele coloca o rapaz numa hospedaria e fala: cuida dele, e se o dinheiro que eu dei não for o suficiente, quando eu voltar, eu pago a diferença. Você tem que ter 3 coisas aí importantíssimas que você tem que ter. Quando você deseja ser um ministro, ou quando você deseja exercer o ministério de despenseiros de Deus, você precisa entender: foco nas pessoas, cuidar das pessoas, gastar tempo com as pessoas, investir nas pessoas. E ele diz aqui não só o tempo, ele cuidou, ele gastou o óleo que ele tinha, que era o azeite, e ele tinha também com ele um pouco de vinho. O azeite é para curar feridas e o vinho era para animá-lo, para ajudar a ele se restabelecer. E inclusive ele faixa, né? Ele tem uma faixa assim, ó. Engraçado que ele tem. Aqui é tudo preparado. Ele tem uma faixa tipo dessa aqui, né? Não era assim, para cuidar do camarada. Ele estava pronto, o samaritano. O que isso quer dizer? Eu paro para te ouvir, eu cuido de você, eu derramo o azeite, a graça de Deus em mim, eu trago o vinho, eu trago a minha alegria, eu trago a minha esperança. Estou falando de ministro. Despenseiros não tem nada a ver com cargo pastoral, tem que ver com chamado. É isso mesmo. E depois ele diz: ajuda, enfaixo, ajuda você a se recuperar e coloco você para ser tratado. Coloco você em tratamento. E se tiver que investir, você vai investir. Ele investiu tempo, dinheiro. Bom, quer ser um ministro abençoado? Invista em gente. E você invista em histórias. Vamos correr. A Bíblia vai falar em Lucas capítulo 22 sobre quem é o maior. Quem é o maior. Havia em Lucas capítulo 22, o verso 24, nós vamos entender que depois da ceia, havia-se uma discussão entre os discípulos. Muito engraçado Lucas contando isso. Os apóstolos começaram a perguntar, dá uma olhada aí, tá projetando aí, Lucas capítulo 22, verso 23, dá uma olhada aí, projeção. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor, mas eles também tiveram no verso 24 uma conversa, vai para o 24, os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre quem deveria ser considerado o mais importante. Olha que conversa doida! Eu estou falando dos apóstolos, não estamos falando de aprendizes, de novos convertidos. O verso 24, primeiro 23, tem um problema com o traidor. Eles querem saber quem é você, não, é você. Quem será o traidor? Aí no 24, a conversa progride para uma outra preocupação. Quem de nós deve ser considerado o mais importante ou o maior? Em algumas versões vai dizer o maior. Gente, os caras estavam com Jesus. Estou falando de gente que estava com o mestre. E olha, o foco naquela época era quem é o mais importante, quem é o mais relevante. Se você quer ser ministro,
fazer o ministério de Deus, não queira ser o mais importante. Tenha uma mensagem relevante, tenha um trabalho relevante, tenha uma dedicação importante, mas você não é o cara da novela das 8, nem do jornal, você não é o cara mais importante, você é simplesmente um mordomo. Se você entender o teu papel, Deus vai te abençoar. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não percebem que Deus deu a elas os recursos, os talentos, para que elas sejam mordomos. Vamos lá. Quando Jesus está conversando com eles, Jesus entra numa conversa e diz o seguinte, olha só nessa versão traduzida na linguagem de hoje, né? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre quem seria o mais importante entre eles. E aí Jesus vem no verso 25 e diz, os reis desse mundo têm poder sobre o povo. E os governantes são chamados amigos do povo, os governadores. Mas entre vocês não pode ser assim. Jesus falou, opa, vocês não tem nada a ver com aquela coisa que acontece fora, não. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E quem manda deve ser como quem é mandado. Quem é o mais importante? É quem está sentado na mesa para comer ou quem está servindo? Ele diz, é claro que quem está sentado numa mesa para comer é o mais importante. Mas entre vocês, eu sou o que serve. Jesus está dizendo, você chega no restaurante, né? Um big restaurante, lá no máximo, seja lá um Outback. Quem é o importante? É quem está sentado na mesa. Ele está pagando a conta. Ele está escolhendo o que vai ser servido. Teoricamente, o garçom é o menos importante. E aí Jesus usa essa ilustração. Falou, olha, na mesa, quem serve ou quem senta é importante. Quem faz o serviço de trazer comida eram serviçais. Eram pessoas substituíveis, pessoas trocáveis. Jesus vem e fala, no meu ministério, quem serve é o mais importante. Exatamente, ele diz assim, no meu ministério, quem está sentado à mesa é o mais importante, mas sou eu que faço o papel de servir. Quer ser importante? Seja servo. O mais importante é aquele que serve. Ele está mudando a tônica. Ele não está dizendo o cara que é servido é importante. Quem serve, Jesus está dizendo, eu vou valorizar as pessoas que cuidam das outras pessoas. Eu não vou valorizar os que mandam. Olha, na liderança hoje, e eu vou correr aqui, você não é medido por quantas pessoas você atende, mas por quantas pessoas... Não, você não é... Desculpa, deixa eu corrigir. Você não é medido por quantas pessoas servem você. Liderança servidora hoje traz quantas pessoas você serve. Você não é medido por quantos você manda, mas por quantos você serve. A liderança servidora é quantos você serve. Olha só, deixa eu correr aqui, né? Nossa, 11h40, a coisa vai embora. Não sei nem se podia falar hora aqui. Bom, isso aqui é tudo a vivo e a cores. Olha só, deixa eu falar das 7 qualidades de um ministro. Sim, um ministro tem que ter, de acordo com Mário Kuschel, meu trabalho, esse livro é maravilhoso, não ganho nada com ele, mas é um ministro, um pastor, que escreveu, um amigo meu, depois ele vai ver esse vídeo aí. Existem 7 Cs, que vai estar no meu slide aí, slide número 1. São 7 Cs que faz diferença. Competência. Você tem que ter competência para resolver as coisas. Ministro é aquele que toma a decisão e resolve. É o caso do bom samaritano, viu um homem caído, decidiu cuidar dele, enfaixar ele, pôr azeite, pôr óleo, enfaixar, jogou ele em cima do burrinho dele, da mula, leva ele embora, correndo riscos de acharem que se aquele homem fosse judeu, de acharem que ele fez o mal para o judeu. Ele correu o risco. O segundo C é o do caráter. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Sim, o carisma e a competência te levam ao topo, mas o que te mantém é o teu caráter. Terceiro C é chamado.
Alguém disse que você precisa celebrar 2 datas, o dia que você nasceu e o dia em que você descobriu que você nasceu. Ou seja, o dia que você descobre por que você nasceu também é uma necessidade de celebrar, chamado a visão de Deus para você. Olha que frase legal que o Mário traz. A visão de Deus para você é um avisão. Uau! Aviso, é um aviso grande, portanto, a visão. A visão que Deus para você é uma visão do que Deus quer que você faça. A visão de Deus para você é um aviso grande do que Ele quer que você faça. A quarta coisa é colaboração. Um floco de neve sozinho é frágil e logo se derrete, porém, junto com os outros flocos, ele pode parar uma cidade. Uma nevasca é nada mais que milhões de flocos de neves juntos. A gente tem que entender que sozinhos você não faz nada, você derrete, mas quando você se junta ou junta aos outros. Por isso, o ministro tem que ter o talento de trabalhar em equipe. Quinta qualidade de um ministro: comunicação. Não é o que você diz, mas sim o que eu entendo. É a arte de tornar algo comum entre as pessoas. Martin Luther King, ele teve sucesso no discurso dele. Eu tenho um sonho. Ele não disse o que ele queria, ele disse o sonho dele. E o sonho dele, I have a dream. Eu tenho o sonho que os brancos e os negros andem juntos e não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo caráter do seu coração. Eu tenho o sonho que nas montanhas do Alabama um dia os negros possam ser vistos pela sua capacidade, pelo seu caráter e não pela cor da tua pele. Olha que sonho lindo! Ele olhava lá na frente como um evangelista ou como ministro, ele vendeu, ele passou o sonho dele. A gente chama isso de buy-in, quando as pessoas compram. Ele comunicou o sonho dele. Faça isso, o ministro tem que passar a mensagem de uma forma que o outro entenda. Não é importante o que eu digo, o importante é como você entenda. Então, comunicação, o comunicador fala o que sabe. Porém ele vai transmitir o que ele é. Eu não estou ouvindo o que você fala, eu ouço o que você é. Cuidado, importante. Creia em Deus, é o sexto item importante. Fé é uma pequena palavra, tem 2 caracteres, fé, para ser escrito, mas precisa de um caráter para ser vivido. Fé. Existem 3 caracteres, 2 palavras para ser escrito e um acento, são 3. Você precisa de 3 caracteres para escrever a palavra fé, F-E e o acento. Mas você precisa de uma vida inteira, porque para ter caráter, o caráter é aquilo que você é. A fé é uma palavra pequena, de poucos caracteres. Mas precisa de muito caráter para você vivê-la. Você tem que ter caráter para viver uma fé. É aquela fé que eu falei, fé que não muda. E por último, coragem. Sim, olha que coisa bacana. Só correndo, nós falamos aqui sobre competência, caráter, chamado, colaboração, comunicação, crer em Deus e coragem. Além de ter confiança no alto, você tem que ter a autoconfiança. Além de ter confiança no alto, eu creio no Deus que está lá em cima. Eu tenho autoconfiança e creio que eu vou conseguir, porque eu sou imagem lá de cima. Eu tenho a autoconfiança. Coragem não é ausência de medo, mas é a força, de agir apesar do medo. Caramba, é isso. A coragem é, eu sei que eu tenho medo, mas eu vou agir, apesar de ter medo. Pega aí, é uma chave, hein? Estou te dando uma chave. Estou te dando uma mensagem, um segredo de Deus, que não é o problema de não ter coragem, de ter medo, mas é agir mesmo tendo medo, agir mesmo tendo problema. Então, esse é o texto aqui, são as escolhas. É muito bacana quando o Mário escreve isso, né?
Estou correndo aqui. Gente, como é bacana esse negócio aqui, voa, né? A gente acha que vai faltar, vai sobrar tempo, mas não sobra. Estou aqui com os meus rascunhos, e eu quero falar aqui sobre ainda mais um outro texto aqui. Olha só, em João 13, vamos lá para João 13. O pessoal da Infotec ajuda aí. João 13, capítulo, verso 12 ao 13. Olha que diz aí. No dia seguinte, peraí, deixa eu ver se estamos certos. João 13, verso 12. Estava lendo João 12. Legal que aqui é tudo a vivo e a cores, né? Olha o verso 13, diz o seguinte. A história começa quando Jesus, no livro de João, Jesus lava os pés dos discípulos. E ele vai falar no capítulo 13 de João, verso 4 em diante. Desculpa aí, anota aí, verso 4 em diante. Verso 4 em diante. Então se levantou Jesus, deixa eu ler aqui, olhar nos teus olhos aqui. Tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-lo com a toalha. Quando chegou perto de Simão, esse perguntou, vai me lavar os pés? Bom, resumindo, João discute com Jesus, Pedro, porque ele não concordava em que Jesus lavasse os pés. Jesus explica a importância de lavar os pés, que não é um ato espiritual, não, era um ato de higiene. Mas ele fala, esse serviço que normalmente é feito por gente de pouca qualificação, eu estou fazendo. Aí o verso 12, agora a gente vai lá. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus veste uma nova capa, senta na mesa, todo mundo com o pé cheiroso, limpinho. E aí Jesus olha para eles, todo mundo com vergonha, porque o mestre limpou o pé deles, cara. Estranho, né? O mestre lavou, serviço de um serviçal, de gente desqualificada. Jesus vem e fala assim, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamaram de mestre e de senhor, e tem razão, eu sou mestre, pois sou mesmo. E se eu, o senhor e mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar o pé um dos outros, os pés um dos outros. E pois eu, no verso 15, anotei, eu vos dei o exemplo de que façam o que eu fiz. Uau! Great! Aleluia! Deu até um repeteco aqui. Gente, que coisa! Jesus está dizendo, sem mimimi, sem blá blá blá, não vem com história não, eu fiz, eu estou dando exemplo, estou pondo a mão em pé fedido, em ferido, em calejado, estou lavando, estou mostrando que não é uma atividade espiritual, eu estou dando exemplo. Se eu que sou mestre, que conheço muito, eu que sou o Senhor, que tenho toda a autoridade, sou capaz de ir a situações desconfortáveis, situações que me expõem, situação que me deixa fragilizado, para ajudar você, para levantar a tua vida, para proteger, você faça o mesmo com os outros. Se eu te abençoei, se eu te capacitei, capacite também os outros. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está provando aqui. Na cerimônia de lavar os pés, Jesus está deixando claro. E eu vou terminar em 1 Coríntios. Tem que terminar, porque senão a gente fica aqui, né? Eu acho que eu já passei do tempo. Depois eles vão encurtar aqui. Atos. Quando você está gravando, até o livro, até some. Sumiu Coríntios aqui, produção. Achei. Coríntios 11, 1. Diz, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo está dizendo, sigam a forma que eu escolhi servir a Deus. Ele está dizendo, sigam a forma que eu escolhi servir a Deus. Porque é dessa forma que Deus quer que vocês vivam. Sirvam como eu estou servindo. Eu decidi imitar a Cristo. Olhem para mim e façam como eu faço. Imitem a Cristo. Sigam o meu exemplo. Como eu sigo o exemplo de Cristo. Ele está dizendo, olhem para mim. Eu estou imitando o original. Então façam como eu, imitem ele também.
Sigam a Cristo, sejam modelos. Eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu sou servo, eu sei que eu sou líder, mas eu não quis ser o cara. Então nós falamos aqui sobre despenseiro de Deus, a humildade do ministro em não aparecer, e falei sobre autoridade. Sim, você tem que entender que você tem autoridade, mas ela é uma autoridade que vem da naturalidade. Toda pessoa que precisa ficar falando que ele é isso, que ele é aquilo, é porque ele ainda não é. Quem é não precisa ficar falando. Quem tem autoridade, ela passa. Rapidamente, eu espero que dê tempo, eu quero deixar aqui 2 palavras-chave sobre algumas coisas que o ministro tem que ter. O servo, ele tem que ser servo. Como servo, o despenseiro tem que ter um espírito humilde. Ele tem que colocar o serviço ao outro na frente do ganho pessoal. Ele tem que construir mais do que destruir. Ele tem que sofrer e fazer sacrifício pelos outros. É a vida de despenseiro. Tem que se sacrificar. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que entender que as relações são mútuas. É uma vida relacional. São essas as características. E para finalizar, aí você vai ver nesse terceiro slide, que a liderança ela pode ser ou autoritária ou uma liderança servidora. Apenas 3 pontos, porque talvez o tempo não permita falar de mais do que isso. A liderança autoritária é de cima para baixo. Eu mando e você obedece. A liderança servidora, que é a liderança de Cristo, é uma comunicação do líder com o subordinado. O líder aponta o que ele entende e o subordinado ouve e tem a possibilidade de perguntar e questionar. O líder autoritário, ele manda. O líder servidor, ele influencia. O líder autoritário, ele usa o poder da posição. O líder servidor, ele usa o poder pessoal, a graça. Olha, o líder autoritário, as pessoas vão fazer as coisas para o líder que é autoritário, porque elas têm que fazer. As pessoas vão trabalhar com o líder servidor, fazendo as coisas porque elas querem fazer. Olha só o que aconteceu no sábado, na nossa igreja. E eu encerro por aqui, que eu acho que meu tempo já passou. No sábado, um grupo de gente tomou a decisão, alinhado com a liderança, de fazer uma diferença. E eles convidaram uma igreja em plena pandemia. Em plena pandemia. Eu acho que depois vão colocar algumas fotos aí. Para que levantasse recursos. Ora, estamos todos em casa, alguns desempregados, outros com salário cortado. E qual foi o desafio dessa equipe? Da corrente do bem, ou do toque do bem, de trazer cestas básicas, alimento. Ora, gente, 4 horas, começou das 2 e terminou às 6, acho que é mais ou menos isso. Para uma igreja que não está mais presente. A gente só se encontra virtualmente, como eu estou aqui. Começaram lá ao meio-dia com 10 quilos, 20 quilos, 100 quilos. E de repente a meta era 1 tonelada, 1 milhão de quilos. Começou um saquinho de arroz, de feijão, outro saquinho de feijão, um pouquinho de feijão fradinho, mais feijão. Alguns trouxeram pipoca, outros trouxeram aveia e mais feijão. E os recursos foram vindo. Quando eram 5 horas da tarde, ou 4 e pouco, nós já tínhamos alcançado quase 1 tonelada. E os carros fizeram fila na frente da igreja. Terminou o sábado, terminou o evento com 1.500 toneladas, com 1.500 quilos. 1.500 quilos. Gente, eu não consigo explicar, mas não foi o pastor presidente que disse eu quero que traga. Não ia dar certo. Se ele falasse tem que trazer, não ia dar certo. Porque a liderança que impõe, não, ela dá certo uma vez. Depois ela não consegue se repetir.
Isso funciona na vida militar. A liderança que atrai e influencia. E olha só, não foi a top liderança que fez isso. Foi gente simples, fazendo coisas extraordinárias. Foram os despenseiros de Deus. E eu me emociono quando eu entro com o meu carro lá na porta do estacionamento da igreja. Olha que coisa linda. E tá todo mundo lá de máscara, luva. Eles chegam perto de mim, estão filmando e eles olham para mim, um sorriso e abençoam a minha vida, abrem o porta-mala e tiram as coisas que Deus me permitiu levar. E eu ali falando, Deus amado. E eles estavam cuidando com 1,5 tonelada, 1.500 quilos, para mudar vidas. São os dispenseiros de Deus. Eu termino essa escola desejando que você entenda que Deus te deu recursos, ideias, projetos. Você não é o cara que manda, você é o cara que serve. Olha, se você quer ser ministro ou ministra, se você quer exercer liderança sobre alguém, Deus está dizendo, aprenda a lavar os pés das pessoas, a cuidar dos caídos, a levantar os desesperançosos. Aprenda a levantar ânimos, tem azeite para curar os magoados, tem azeite para ajudar as pessoas que se perderam, tenha também vinho, alegria, vida para cima, fique longe de gente contaminada, de gente com vírus, de gente para baixo e se junte com pessoas que querem mudar destinos e histórias. É EBD dizendo, despenseiros de Deus, gente chamada para servir. A comida não é tua, o alimento não é teu. E eu termino com o texto áureo, assim, texto de ouro, assim importa que os homens considerem a gente como ministros de Cristo, que olhem para a gente e digam e vejam a gente como servidores de Deus, que vejam a gente como encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Eu espero, eu declaro, eu profetizo que Deus te dê graça para que através de você, planos secretos de Deus na vida de outros, histórias na vida de outros, caminhos da vida de outros sejam mudados através de você. De você, que decidiu ser um despenseiro. Que Deus te faça um despenseiro da tua família, da tua casa, dos teus projetos. Amamos você. Escola Bíblica Dominical, hello! É isso aí. Graça e paz e que a mão poderosa do Senhor te faça entender que somos nós que fazemos esse barquinho andar. A gente não precisa ser visto, a gente não precisa aparecer. O que importa é que lá em cima tem um capitão, Senhor dos mares, Senhor dos projetos, Senhor da vida, navegando o nosso barco. A gente só serve, a gente só trabalha, a gente só adora, a gente só glorifica e o nosso barco, vai no porto seguro. É quase que proposital, né? Tá escrito aqui, deixa aqui, Porto Seguro. E que a mão do Senhor seja contigo hoje para todo sempre. Valeu, um abraço, EBD. Amém, glórias a Deus. Que coisa linda, que coisa fantástica, que aula maravilhosa o Pastor Nelson nos trouxe neste domingo. Pastor Nelson, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue dando ao Senhor muita capacidade e sabedoria para essas ministrações, para trazer até nós um pouquinho do seu conhecimento e da sua forma tão abençoada de falar conosco. Gostou? Eu sei que gostaram. Então, por favor, compartilhem. Está aí os nossos endereços, os nossos canais de comunicação, Instagram, YouTube, Facebook. E não se esqueçam, compartilhe e dê o seu joinha. Dê o seu ok para que as nossas páginas também, para que nós possamos aproveitar aí os conteúdos que esses meios de comunicação nos oferecem. Amém? Eu quero orar por vocês agora, agradecendo a Deus por este domingo, por essa aula, e agradecer também mais uma vez ao nosso pastor Paulo Silas Reis, que tem nos abençoado e que tem nos dado total confiança para a realização deste trabalho. Amém? Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome por essa aula tão magnífica, tão maravilhosa que tivemos nesta manhã, Senhor.
Ó Pai, que esta aula, ó Pai, que esta palavra consiga, ó Deus, alcançar quantos, Senhor, possíveis irmãos e irmãs, ó Pai, que ela, Senhor, venha, Senhor, ó Deus, germinar em nossos corações, ó Pai, que ela venha, Senhor, trazer fruto aos nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nos colocar como dispenseiros na Tua casa, ministros, Senhor, na Tua casa, e que possamos servir, ó Deus, primeiramente ao Senhor, ó Pai, a causa, ó Deus, do reino do Senhor, ó Deus. Servir a nossa igreja, ao nosso pastor, a nossa comunidade, servir ao nosso próximo, à nossa família, ó Pai. Que verdadeiramente, ó, possamos, ó Deus, ser ministros, ó Deus, como Tu queres que sejamos, ó Pai. Ó Pai, que a Tua graça, ó Pai, que o Teu amor, ó Pai, esteja, Senhor, estendido, Senhor Pai, e que Tu venha, Senhor Deus, falar com cada um de maneira poderosa, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha ministrar em cada coração, ó Pai. Fica conosco, Senhor, neste dia, nos dê um dia de bênção, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queremos agradecer a tua audiência neste domingo, lembrando que domingo que vem temos mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical na versão online. Amém? Enquanto a quarentena durar, estaremos aqui todos os domingos às 9 horas da manhã. Amém? Eu conto com a tua audiência e logo mais, não percam, às 18 horas, o nosso grande culto de ministração da Palavra do Senhor. Amém? Essa é a Escola Bíblica Dominical. Essa é a ADR, Assembleia de Deus Renovação na Visão 2020. Um bom domingo na paz do Senhor. Amém.